Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da MFJ Assessoria. Hoje estou aqui com o Dr. Carlos Augusto, conhecido como Carlão, presidente da OAB aqui da 110ª subseção da OAB de São Miguel Paulista. E hoje, pessoal, ele vai dar a dica do líder para você, tá bom? Bom, Dr. Carlos, muito prazer, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. Como nós estamos fazendo essa maratona de direito, né? Então acho que para fechar com chave de ouro, nada melhor do que falar com o presidente da OAB, porque realmente é importante, né? Correto. Dr. Carlos, o senhor pode falar um pouquinho para a gente como é que começou a trajetória do senhor, até onde o senhor chegou aqui hoje, o que o senhor teve que passar um pouquinho, bem resumidamente, para a gente começar a nossa entrevista? Ok. Vamos lá, Fabiano. Eu tenho que voltar um tempo, um bom tempo, né? Porque são quase 34 anos de carreira, né? Militância exclusiva da advocacia. Mas quando começou, foi bem antes do exercício mesmo da advocacia. Eu diria que começou meus 15 anos, na adolescência ainda, quando você sai do antigo ginásio, que hoje é o primeiro grau, né? 8ª série, assim, totalmente desorientado, né? Totalmente sem foco. Para você ter uma ideia, quando eu concluí minha 8ª série, o antigo ginásio, eu nunca fui um bom aluno em matemática. Você tem consciência disso? Nunca gostei de números, né? Não por acaso estou aqui hoje, né? Já há algum tempo, né? E eu tinha a mentalidade de que para você... eu optei, assim, um pouco de orientação que eu recebi, ou quase nenhuma, se não nenhuma, né? É de que eu teria que fazer um curso de mecânica, colégio técnico de mecânica, né? E prestei o vestibulinho, na época fui aprovado e tal, entrei no colégio técnico mecânico, no caso Martin Luther King, porque eu achava que para ser um mecânico não precisava lidar com matemática, né? Não teria necessidade de usar matemática. Ledo engano, porque por falta de matemática, como eu disse, desorientado, assim, tinha uma orientação dos professores até, né? Por falta de matemática, eu tinha matemática 1, matemática 2, física 1, física 2, química, resistência de materiais, que era só cálculo. Então você imagina, e não deu outra. Eu levei uma bomba no primeiro ano do colégio, né? Que é o 2º grau, né? E nessa época eu tinha 16 anos e bateu aquele desânimo, porque foi o ano que eu comecei a trabalhar, já com uns 15 anos comecei a trabalhar, né? Oficialmente, assim, formalmente, né? Registrado em carteira, tudo. E bate aquele desânimo. Poxa, comecei a trabalhar, comecei a estudar ao mesmo tempo, à noite, né? Até então era vespertino. Mas assim, fui reprovado sem nenhuma contestação, não tinha que contestar. Era aquele sistema de notas por letras, eu tive 4 E's. Nossa. E na recuperação um outro E. Eu achava que na recuperação eu conseguiria realmente me recuperar, né? Estudaria e tal, mas não foi o que aconteceu. Conclusão, eu tive que fazer novamente esse primeiro ano, os 3 anos na verdade, né? Engolindo matemática goela abaixo, né? Foi muito duro. Aí terminei, concluí o 3º ano, que equivalia ao 2º grau, né? O ensino médio, e prestei vestibular para Direito. E aí sim eu me encontrei, né? Fui aprovado no vestibular, tudo, primeiro que eu prestei, primeiro e único, né? Da UMC, lá em Mogi das Cruzes. E enfim, com 22 anos eu me formei advogado, né? E já na própria faculdade prestei o exame de ordem, fui aprovado também, e com 23 anos já tinha minha OAB em mãos. E eu mesmo me perguntava, poxa, eu sou um advogado agora, tá aqui minha OAB, para ninguém me desmentir, né? Tem que começar a advogar. E até então eu trabalhava numa seguradora, desde os 15 anos, quando eu entrei lá, comecei a trabalhar, né? Trabalhei 8 anos nessa seguradora. E como não oferecia campo para mim, eu queria advogar, lógico, já que eu tinha me formado, né, tão cedo, nem eu esperava que fosse tão cedo assim. E assim eu comecei. Me formei, casei um mês praticamente depois, né, evitei justamente me casar enquanto me formasse, né? Então foram coisas simultâneas. Eu comecei a advogar, me casei, saí da empresa para poder advogar, né? E tive meu filho logo em seguida, né? Logo no início do casamento. Então foi essa maratona, né? A empresa que eu trabalhava era uma seguradora, eu tinha seguro do meu veículo na época na seguradora. Como eu me desliguei da empresa, eu não renovei o seguro e nunca tinha usado o seguro.
foi sair da seguradora, sofri não, me envolvi na colisão, meu carro deu perda total. 2 meses antes de nascer meu filho. Para ajudar, né? Para ajudar. Era a única coisa assim, material que eu tinha que pudesse me segurar para esse início de carreira. Porque você lida com inexperiência, você lida com a pouca idade, com inexperiência de vida, inclusive, né? E casado já, advogado, tudo, né? E eu praticamente saí dessa empresa sem direito algum, porque eu tinha acabado de tirar férias, eu tinha usado meu fundo de garantia para comprar a casa que eu morava, né? Minha esposa também, e na época ela parou de trabalhar, quando nós casamos também. Então, tudo isso para te dizer que foi um início assim, nada agradável, nada fácil, né? Enfrentei inúmeras dificuldades para você adquirir a experiência, formar uma clientela, enfim, batalhar como todo início de carreira em qualquer segmento, né? E aí fui seguindo, já com meus 23 anos, 24 anos, advogando, com essas dificuldades todas. Logo depois eu tive problemas de saúde, tive problemas de audição, deficiência auditiva. Repentinamente assim, comecei a ter uma deficiência. Para resumir, tive que fazer 2 cirurgias, uma em cada ouvido, em época, assim, primeiro uma, depois de alguns meses outra, porque eu já me sentia assim, impossibilitado de poder advogar, fazer audiências, por exemplo, né? E é por isso que eu sou muito sensível a essa questão da deficiência auditiva, não só auditiva, eu digo auditiva porque foi a que eu enfrentei, né? E as chacotas que você recebe, né? Às vezes um pouco caso, né? A insensibilidade das pessoas, ao ponto de você, numa audiência, por exemplo, você fazer o juiz te perguntar alguma coisa, ou falar alguma coisa para você, se dirigir a você, e você dizer que não entendeu, que não ouviu, porque você tem uma deficiência auditiva, e o juiz aumenta o tom. Só que não aumenta o suficiente para que você ouça. Você tem que falar de novo. E chegar a repetir 2, 3 vezes isso aí é desagradável. Você vê que irrita as pessoas não têm paciência, né? Então, chegou um ponto que eu me sentia realmente impossibilitado de fazer audiências, né? Foi quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. Cheguei a usar aparelhos, tudo, né? Mas não me adaptei e eu me condicionei a isso. Enquanto eu não fizer a cirurgia, não que eu tivesse parado de advogar, mas eu, assim, fiquei com o pé atrás, né? Até que fiz e tal, e foi um erro. Nessa época eu já estava mais ou menos posicionado profissionalmente, né? E teve esse divisor de águas, né? Que foram essas cirurgias, e não deixou de ser um recomeço, né? Porque depois você tem que se adaptar, você tem que entender que você está ouvindo novamente, praticamente normal, né? Quase 100%, né? E então eu aquelas dificuldades, né? Então foi uma fase importante também da minha vida, dessa vida profissional. E mais para frente, depois de alguns anos, eu me aventurei entre aspas, me mudei para Mato Grosso. Mudei assim, tanto profissionalmente, como foi tentar uma vida lá no Mato Grosso do Sul, né? Na cidade de Primavera do Leste. E até fiquei lá cerca de 8 meses, né? E até não gostei da experiência, acabou não dando certo, eu tive que retornar e recomeçar uma vez mais aqui em São Paulo, mas gostei da experiência, porque até então eu nunca tinha advogado fora de São Paulo, mas por motivos outros, pessoais, particulares, né? Da cidade também, que quando passava por um bom momento, era uma cidade muito importante lá no Mato Grosso do Sul, muito próspera, uma colônia gaúcha, mas naquele momento, naquele ano que eu fui, que foi 2005, que eu estive lá, eles não passavam por um bom momento, né? A economia da cidade, que vivia à base da economia da agricultura de soja, eles eram e são até hoje campeões de produção de soja, né? Desculpa. Então, enfim, eu tive que voltar para São Paulo. Isso foi em 2005. E estou aqui até agora, né? Já passados aí 13 anos praticamente. E a OAB surgiu para mim desse meu retorno, depois de alguns anos, né? Aí tive que retomar minha clientela aqui, os processos que eu tinha, tudo, né? Até poder colocar os pés no chão novamente, né? Posso perguntar uma coisa para o senhor? Assim, o senhor me disse assim, o senhor na realidade teve então 3 recomeços praticamente. Pelo menos. Estou resumindo para poder... Parou. Isso mostra que o senhor é uma pessoa que busca a superação, né? Sim. Por mais que tenha, vamos colocar, a dificuldade, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui tem que pensar nisso, né? Sim, sem dúvida. O ato de superação.
aquela fase que eu falei lá do colégio, lá, que você está despreparado, desinformado. Foi a primeira, né? Optou por uma área totalmente aversa à sua, que é exatas, né? Matemática. Então, o primeiro tropeço, o grande tropeço foi aquele ali, mas tudo bem. E nesse ponto, doutor, assim, acho que superação é uma coisa que a maioria das pessoas busca, mas normalmente elas param no primeiro ou segundo obstáculo, né? Uhum. O que você poderia dizer em relação a isso em termos de superar, assim, para o senhor valeu a pena, certo? Superar. Sim, né? sim, Você acha que é importante isso ou de repente a pessoa fala assim, não deu certo uma vez, troca, muda para outro lugar, muda de área, enfim. O que é importante para o senhor? É manter o foco, vamos colocar assim, naquilo que o senhor deseja, ou de repente tentar outra coisa? Se aquilo não está dando certo, porque o senhor está mostrando assim, um exemplo de superação, né? Deu problema lá no colégio, mas vamos continuar. Sim. Agora eu vou entrar no que eu quero. Uhum. E aí já teve alguns problemas que deram tropeços, uma atropelada, uns né? tropeços no começo, né? Exato. Mas o senhor superou novamente. Hoje o senhor está aqui, né? Hoje o senhor é presidente, não é por acaso, né? Alguma coisa, alguém viu no senhor que falou, não, esse homem merece o meu respeito, né? Sim, sem dúvida. Então, realmente, eu acho que a perseverança tem tudo a ver com um futuro e possível sucesso, né? Você tem que pensar sempre que ele é possível, que ele vai chegar um dia, né? Não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos, né? Depende do trabalho, de uma conduta pessoal e profissional, né? Como eu havia dito em off para você, as coisas não acontecem por acaso. Eu não diria nem só presidente, mas todo diretor de uma entidade, no caso nosso aqui, a OAB, não chega à direção por acaso. A regra geral é essa, né? Não acredito que se chega à presidência de uma entidade, seja qual for ela, por outros meios. Você tem que ter o reconhecimento de alguém, pelo menos, ou de uma maioria, de uma certa parcela dessa entidade, né? Dessa classe, né? Então, existe um pensamento assim, quase que unânime dentro da OAB, que os presidentes, quando sentam numa cadeira de presidente, não é por um mero acaso. Ele fez por merecer de alguma forma, né? Pelo respeito que ele adquire dos seus pares, né? Dos seus colegas, né? Respeito, reconhecimento, confiança mesmo, né? Pelo tempo que você tem de militância na advocacia, no nosso caso aqui a advocacia, né? E acho que foi bem isso que aconteceu. Tanto é verdade que eu, quando fui eleito para esse cargo de presidente da Associação da OAB de São Miguel, não era uma coisa que não fazia parte dos meus planos, eu não pensava nisso, realmente não pensava. Eu participava de um grupo que tinha o objetivo de escolher uma chapa para concorrer. Eu participava desse grupo e aqui, primeiramente o presidente, o primeiro nome era o do presidente, né? E eu estava ali disposto a colaborar. Eu apoiaria qualquer nome que surgisse daquele grupo, né? O meu intuito era esse. Mal sabia eu que o indicado seria eu depois, né? No final acabou ficando eu e praticamente os colegas ali que fizemos a votação, né? Foi praticamente uma unanimidade, que eu me lembro foi uma unanimidade dos nomes apontados, né? E para minha surpresa até, né? E foi uma coisa assim que como disse, fiquei surpreso, a princípio eu resistia, eu não queria, quando ventilaram meu nome, eu não queria, simplesmente porque eu não pensava nisso, não fazia parte do meu projeto de vida naquele momento, né? Mas foram tantos amigos, tantos colegas que me pediam isso, que eu me candidatasse e tal, que eu fui acumulando uma série de nãos, que eu comecei a me incomodar com isso. Falei, poxa, será que eu não estou sendo egoísta? Negando a mão, é como se vários amigos mesmo, colegas, né, antigos, né, advogados, me pedindo e eu só falando não, repetindo isso. E é como se eu estivesse negando favores para amigos meus, né? Falei, poxa, será que isso não é um egoísmo da minha parte? Eu estava me negando a dar uma parcela de contribuição para a minha classe, a advocacia, né, a OAB no caso. Eu acabei cedendo e falei, não, tá bom. Eu acabava me perguntando, será que eu não posso mesmo? Será que eu não tenho condições mesmo? Será que se eu me esforçar ao extremo, eu não conseguiria desempenhar o meu papel como presidente, né? E aí eu acabei cedendo e aceitando a indicação, né? E depois fomos eleitos, né? Na época, no eleitorado de 904 eleitores, votos válidos, né? Tivemos 614 votos, praticamente 2/3 dos eleitores, né? Que para nós foi uma grande vitória, né? Um reconhecimento, um verdadeiro voto de confiança, por sermos uma chapa genuinamente nova, quer dizer,
ninguém de nós, participantes da chapa, da diretoria executiva hoje, que foi eleita, tinha participado de cargos diretivos, né? Então era um desafio para todos nós, e eu acho que, de uma forma geral, estamos terminando o mandato agora em 2018, estamos nos desempenhando assim, de uma forma satisfatória. Cumprimos nossas promessas de campanha, né? Todas elas, algumas mais que não faziam parte das nossas promessas, mas que felizmente desembarcaram na nossa gestão, coisas assim inusitadas, inesperadas, históricas até, como por exemplo sermos campeões no futebol, coisa que nunca tinha acontecido em São Miguel. No ano só fomos campeões em 2 categorias diferentes, né? Então isso vai ficar para a história, querendo ou não, e por coincidência ou não na minha gestão, né? Então é um motivo de muita alegria para nós todos, né, de São Miguel, da OAB de São Miguel. E algumas outras coisas, a parceria com o SESC, por exemplo, foi uma coisa muito bem-vinda também, muito bem recebida pelos nossos colegas, tem usufruído dessa parceria, até porque está cogitado não, vai ser construída aqui em São Miguel a unidade do SESC, a unidade de São Miguel, né, prevista para o ano que vem, e com essa parceria, a unidade do SESC vai ser vizinha nossa aqui, ao lado aqui, né, da Praia Pé. Então, é um equipamento importante para São Miguel, para a população de São Miguel, não só para a advocacia, né? Mas para a advocacia também, em virtude dessa parceria. Então, são coisas assim que nós não tínhamos planejado, surgiram na nossa gestão, caiu na nossa gestão e, graças a Deus, conseguimos desempenhar nosso papel, acredito que no final das contas, satisfatoriamente, né? Para a nossa alegria. Então, isso é muito legal. E assim, doutor, o senhor pode dizer assim que nessa gestão, o senhor está feliz nessa gestão, né? E assim, o senhor é o quarto presidente? Sou o quarto porque o nosso presidente, o nosso pioneiro, na verdade, que é o doutor Renato Antônio Micari, que a casa inclusive recebe o nome dele, em homenagem a ele. Estamos batalhando inclusive para que a rua tenha o nome dele também, essa rua Tatuíra, atual Tatuíra, né? Ele foi presidente da OAB de São Miguel, da Associação de São Miguel, foi o primeiro presidente e foi presidente praticamente 20 anos, várias gestões seguidas, né? Foi um grande presidente, tem uma história em São Miguel, né? Já é falecido, não foi mais tempo presidente porque ele faleceu, infelizmente, né? Em 2008. E depois dele tivemos outros 2 presidentes, né? O Dr. Vitor Manacelli e o meu antecessor, que foi o Dr. João Pomar, meu amigo, meu colega, né? Que inclusive me apoiou nas eleições, na sucessão dele, né? Nos apoia ainda, está do nosso lado, está sempre com a gente. Então, sou realmente o quarto, né? E tem feito uma gestão boa, porque a aceitação está sendo muito boa, né? Em relação a novidade, foi legal, né? Foi boa. Eu acredito que sim, mas eu vou ter essa prova, essa avaliação nas urnas. Nós vamos nos candidatar à reeleição e a minha única pretensão com essa tentativa de reeleição é ser avaliado nas urnas, né? Porque eu fui eleito, porque as gestões do meu antecessor foram boas, do João Pomar, né? E ele me apoiou na sucessão dele, como disse, né? Então, eu fui uma consequência das boas gestões que ele fez, né? Eu quero avaliar essa minha primeira, né? Se fui bem, se não fui, e as urnas que vai dizer isso, né? É a minha única, se é que é uma vaidade, é a única vaidade que eu tenho. Não tenho a vaidade de, por exemplo, me eternizar no poder, de disputar outras eleições. Não, eu quero uma reeleição, nessa reeleição eu vou ter minha avaliação, e depois sim abrir caminho para o meu sucessor, apoiar o meu sucessor, espero que ele seja eleito, né? E também da mesma forma, dando continuidade à renovação que nós iniciamos, ele faça essa oxigenação na direção da OAB, né? E conduza muito bem a nossa casa, continue conduzindo, né? É o que eu espero. Legal, certo? E como a gente está, nosso quadro, né? É Dica do Líder, né? O senhor é um líder e está estabelecendo a liderança aqui na OAB, né? Eu acho que é importante a palavra do senhor, né? O que o senhor poderia deixar como uma dica para as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui no canal? Uma dica de um líder que o senhor está sendo hoje. Qual seria a dica que o senhor daria para o pessoal que está nos vendo hoje? Olha, o que eu gostaria de mais importante gostaria de dizer uma frase assim bem sintetizada e assim direta e para justamente faça com que as pessoas assimilem esse recado. Quando o advogado disser para você, seja qual for ele,
Não importa o renome dele, a fama dele, a competência, a capacidade profissional e pessoal dele. Qualquer advogado, sem exceção, disser para você que você tem uma causa ganha, desconfie desse advogado. Por uma razão muito simples, que não precisa ser advogado para saber qual é. Qualquer leigo sabe disso. A última palavra não é dele, é do juiz. Tá? Então, por mais convicção que esse advogado tenha, por melhor que ele seja, não estou questionando a capacidade profissional dele, ou o caráter dele, né, quanto pessoa, eu só estou alertando para uma promessa que ele não pode fazer. Ele não pode garantir o ganho de uma causa para o seu cliente. Por mais convicção que ele tenha consigo mesmo. Ele pode ter certeza que ele tem a convicção, está preparado, se sentir preparado para enfrentar aquela causa, os tribunais e tudo mais, está preparado para recorrer, aquela coisa toda, né? Aquele aparato todo, mas ele não pode, em momento algum, prometer o ganho de causa para o seu cliente. Justamente por isso que eu te falei, porque a última palavra não é dele. Nós tivemos um exemplo recente agora, no fim de semana, né? Do Lula, né? Do habeas corpus do Lula, que foi impetrado, um juiz de plantão, plantonista, né? Concedeu a ordem de habeas corpus, que depois foi revogada por um outro juiz, né? E aí houve aquela discussão toda, que varou o domingo pelo menos, né? No feriado, sobre a competência desse juiz ou não, de poder, de ter concedido aquela ordem de habeas corpus, né? E até o Moro, que estava em férias lá em Portugal, entrou na discussão e, né? Enfim, interferiu nesse processo. Discussão entre juízes, né? Que foi discutido ali que um não poderia invadir a área de competência do outro, jurisdicional de outro, né? Tanto que o juiz, o presidente do TRF4 lá, deu o voto de Minerva. Não, aquela ordem de habeas corpus está revogada, né? Então você vê, é uma discussão entre juízes, investidos ali na magistratura, né? Mas imagina um advogado, que ele não tem o poder da decisão, não é ele quem decide. Ele tem que se empenhar, ele tem que ser contratado pela sua competência profissional, pela sua pessoa, né? E principalmente pela sua competência profissional. E ele, advogado, tem que se empenhar nesse sentido. Se empenhar, trabalhar, se dedicar, prestar contas com o seu cliente, mas nunca, jamais, prometendo um ganho de causa, por esse motivo. Tá? Então é o recado que eu deixo, que é lógico, escolha bem o seu advogado, tem que ser um profissional de confiança, feito por indicações às vezes, né? Mas sempre com essa consciência de que ele mas que você cobre dele, ele não pode te prometer isso. E se prometer, fique com o pé atrás, porque está extrapolando. Infelizmente eu tenho que dizer isso para meus colegas. É a conduta que eu adoto, que eu faço, jamais prometer isso para um cliente. Por mais, como disse, que eu tenha essa convicção, eu vou ganhar, essa causa para mim é ganha. Eu vou batalhar, eu vou me empenhar, vou me dedicar para isso. É isso que eu posso prometer, nada mais que isso. Por mais que o cliente me cobre essa promessa, né? A gente tem que se conter e ter consigo essa convicção. Tá bom? Tá, já. Bom, pessoal, ficou aí a dica do líder com o Dr. Carlão, presidente aqui da OAB de São Miguel. E espero que tenha ajudado você na sua carreira aí. Continue nos assistindo, continue nos acompanhando aí. Nós teremos muito mais novidades no nosso canal. E quero agradecer formalmente. Muito obrigado pela participação, pelo ceder o seu tempo, né? Que eu sei que é preciosíssimo, a correria do trabalho, né? Mas agradeço de coração, tá bom? Eu que agradeço, Fabiano. Pessoal, fica aí a dica do líder com o Dr. Carlos. Um abração e sucesso. Ok.